fica então essa pergunta, né? O que seria espírito? E eu achei que valia a pena a gente começar por ela, por esse conceito, por ele desempenhar um papel fundamental na compreensão da obra hegeliana. A gente tem aqui uma dificuldade que é, ao mesmo tempo, tentar expor a obra como um todo, né, dar um norte geral para a visão dessa obra, e por outro lado, que vocês, muito de vocês, estão começando o estudo nela. Então, tudo aquilo que eu falar aqui fica um pouco como dogmático, né, como tem que ser aquilo, né? Mas, na realidade, Hegel pretende desenvolver a filosofia dele de forma, como ele diz, num certo sentido, sem pressupostos. Sem pressupostos não significa dizer sem conteúdo, significa dizer que tudo aquilo que é colocado pode ser debatido e discutido. Então, é desse debate, dessa discussão e de uma compreensão do que está em jogo que se passa, então, para um momento seguinte, e daí para um seguinte. Então, a, a intenção de Hegel, né, a forma com que ele pensa, é que justamente ele pode expor esse todo da filosofia dessa maneira. Então, a princípio, todos aqueles que estão começando a filosofar e buscando a filosofar pode seguir esse caminho até chegar a essa compreensão da obra como um todo, né? E de uma certa maneira aqui, então a gente tem essa dificuldade de estar expondo para vocês o todo, que pode parecer de uma forma dogmática, mas que vai servir para nós aqui para pelo menos orientar as nossas conversas e discussões, né? A gente vai também falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Bom, mas tratando do conceito de espírito, né? Só para ver como ele é importante, uma das passagens, o início daquele terceiro tomo da filosofia do espírito, né? Logo no início está essa citação de Hegel, né? O absoluto é o espírito. Esta é a suprema definição do absoluto, né? Então não existe maior, não existe melhor. Encontrar essa definição e conceber seu sentido e conteúdo, pode-se dizer que foi essa a tendência absoluta de toda cultura e filosofia. Então, veja que não é pouca coisa, né? E vocês sabem que Hegel é um pensador da cultura, e ele sabe, conhece as diferentes culturas, as diferentes formas de ver o mundo, né? Ele trata delas em particular, né? E não só da cultura, mas, por exemplo, da arte, das diversas formas de arte, das diversas formas de religião. Então, não é alguém que, vamos assim dizer, está colocando isso de uma forma abstrata, sem a compreensão de todo esse conteúdo, mas identificando mesmo em todo esse conteúdo essa tendência absoluta, como ele chama, né? Então, veja como é importante esse conceito de espírito em Hegel, né? E ele continua. Nesse ponto, insistiu toda religião e ciência, que, né, em conhecer, né, em chegar a essa definição do absoluto, em conhecer esse absoluto. Só a partir dessa insistência, né, da religião e da ciência pode-se conceber a história mundial. Então, para se entender a história mundial, é necessário entender, então, o que é esse espírito, é necessário entender, então, essa tendência absoluta de busca a ele e essa insistência, né, da religião, da filosofia, da ciência, e etc., buscando entender esse princípio, né? Bem entendido, o conteúdo da definição, ou melhor dizendo até, o conteúdo o significado do termo espírito, que é o que está em jogo aqui, não a própria definição, né? Bom, e ele então continua. A palavra e a representação do espírito cedo se encontraram, né? Então, a gente já tinha essa palavra na nossa cultura e também temos uma certa representação do que é isso, né? Uma representação que ainda não foi investigada filosoficamente, que é o que se pretende fazer, né? Durante a própria filosofia, como diz o Hegel, porque chegar a essa compreensão é uma tarefa da filosofia, como a gente acabou de ver, né? E ele diz então que logo se encontraram a palavra e o conteúdo da religião cristã é dar a conhecer a Deus como Espírito. Então, em especial, a religião cristã foi o lugar, mais propriamente, onde a palavra Deus se encontrou com a palavra Espírito, tentando se buscar o que seria Deus em termos de Espírito. Hegel tem uma visão muito particular da religião cristã, a gente vai discutir isso aqui também,
Quer dizer, e não só particular, como inovadora. Então, não dá para reduzir o conceito de Deus aqui, ou de religião cristã aqui, ao que as pessoas em geral entenderam por essas palavras, né? Ele, de fato, amplia o sentido dessas palavras e a gente vai, então, discutir depois aqui com mais calma, com a devida calma, né? O que aqui é dado à representação pela religião, então é simplesmente dado, não é explicado, não é compreendido, e o que é em si a essência, né, ele grifa assim em si, né, como se grifou o que é dado, a tarefa da filosofia é aprendê-lo em seu elemento próprio, no conceito. Essa tarefa não é resolvida de modo verdadeiro e imanente enquanto o conceito e a liberdade não são seu objeto e sua alma, né, da filosofia. Bom, cabe ressaltar, de novo, então, que eu estou falando aqui, por exemplo, de Deus, Espírito e etc., que a ideia é que a filosofia é essa busca mesmo de compreensão do homem, do mundo, da natureza, de todos aqueles elementos que eu coloquei no início. Então, esse chegar ao absoluto, é espírito, não é algo que é postulado desde o início, ou que a gente deve necessariamente compreender assim, mas isso é o resultado, é onde a gente vai chegar refletindo sobre isso. Então, essa é uma tese hegeliana forte, mas fundamental para a compreensão do sistema, que toda reflexão séria e aprofundada e científica sobre o que é o homem, o que é o mundo, chegaria a essa noção de espírito, e que, nesse sentido, que o absoluto de tudo seria o espírito, e nós poderíamos chamar isso de Deus, e a gente vai ver isso depois em detalhe. Bom, ok, mas tudo isso, então, era para mostrar a importância do termo espírito para Hegel, né? Mas vamos tentar dar uma compreensão inicial do que seria esse espírito, agora, num primeiro momento, independente dessas questões religiosas, né? O conceito de espírito é feito propriamente numa estrutura que Hegel chama de fenomenologia do espírito, né? Em certo sentido, é estudar os fenômenos, ou seja, as aparições do mundo para nós, em especial como o próprio conceito de espírito surge nesses fenômenos, né? A Fenomenologia do Espírito é o nome de uma obra de Hegel, que é anterior à Enciclopédia, né? No qual ele pretendia que fosse uma introdução ao sistema da ciência, mas depois ele desiste de colocá-la como introdução ao sistema e ela se torna uma parte da exposição da filosofia na própria filosofia do espírito. Então, nós aqui estamos muito mais preocupados com essa estrutura do que exatamente o que ela significaria em termos do próprio livro da filosofia do espírito, que para nós aqui, num certo sentido, é secundário porque a enciclopédia tem um papel primário, até mesmo na interpretação posterior do que Hegel fez no livro Fenomenologia do Espírito. Então, o que importa para nós aqui é essa estrutura de exposição do conceito de espírito, e é o que a gente vai ver então. Bom, a gente está partindo aqui, né, de um certo conceito de eu, que pode ser entendido como o filósofo ou a filósofa que está pensando o mundo, está pensando a si, está pensando a natureza, está pensando a história do homem e etc. Né? Que no final das contas é uma consciência pensando todas essas coisas. Né? É, mas consciência de quê? Né? Bom, em primeiro momento, consciência da natureza, né? Dos objetos que circundam a gente, da nossa utilização que fazemos deles, do dia, da noite, e etc. Né? Então, esse filósofo, tem uma consciência da natureza, mas também uma consciência de si, né? Ou seja, é um pensamento sobre o que se é, né? E veja que sem essa consciência, sem esse pensamento do que é a natureza, do que se é, a gente não chega à natureza, a gente não chega a descobrir o que a gente é. Então, é necessário essa reflexão, é necessário essa tomada de consciência, essa elaboração, essa reflexão para se chegar a esses elementos, né? Bom, e ao fazer isso, a gente percebe que, no final das contas, tudo que a gente enxerga é a nossa consciência. Né?
Então, tudo o que vocês estão vendo aí agora na frente de vocês, né, estão escutando, estão pensando, faz parte da consciência de vocês, né? Quando vocês tinham lá 1 mês de idade, nada disso fazia parte da consciência de vocês, agora tudo isso faz. Então, tudo isso, essa realidade concreta e material que vocês estão enxergando é a consciência de vocês, né? Então, notem que aí há um grande salto, né? Porque, em geral, a gente pensa a substancialidade do mundo a partir, por exemplo, da matéria ou de outros elementos, e o que Hegel está colocando aí é que a substancialidade desse mundo, num primeiro momento aqui, é essa consciência, esse elemento da consciência. O mundo, para nós, é a nossa consciência, né? E isso não só para mim e para vocês, mas para todos aqueles filósofos que estão pensando, né, a natureza, o mundo, né? Então, a partir desse momento, o filósofo entende que a sua consciência é, no final das contas, também ter consciência dessa consciência e de que tudo está no interior dessa consciência. Ou seja, ele se torna o que nós podemos chamar de autoconsciência, né? Ou consciência de si, como alguns tradutores também traduzem, Selbstbewusstsein. Então, e como uma autoconsciência, então tudo está na nossa autoconsciência. E essa autoconsciência é exatamente a consciência que a gente estava falando, mas esse ser uma consciência e se conceber é algo anterior no sentido lógico, a própria consciência, apesar de a gente ter chegado até o conceito de autoconsciência pelo conceito de consciência, a, a autoconsciência é algo que é a própria característica dessa consciência, ou seja, toda consciência tem em si a possibilidade de ser autoconsciência. Então, todos nós somos uma autoconsciência, tendo consciência disso ou não, né? Ou seja, todos nós temos uma visão de mundo e julgamos o mundo segundo essa visão, tendo consciência disso ou não. Nossos tempos contemporâneos, né? Tempo contemporâneo, mas é bem preciso para mostrar isso, né? Como você tem pessoas com várias visões da realidade, e visões da realidade significa dizer que para as pessoas isso é real mesmo, né? Não é simplesmente visões da realidade como a gente está certo e o resto é visão da realidade, não. Isso é real para todas essas pessoas que estão enxergando o mundo. Bom, mas a partir daí parece que há um certo solipsismo. Então eu estou preso na minha consciência, não saio, ou dentro da minha autoconsciência, não saio dela, e as outras pessoas, tudo se reduz ao meu eu, ao meu ego, né? Então isso nos leva a buscar ter consciência dos outros, do que são os outros. E a gente vê que dentro da nossa autoconsciência há no mínimo um organismo, né, da outra pessoa, e buscando interpretar quem é esse organismo, o que ele significa para nós, as ações que ele tem, a gente vê que ele também tem uma consciência, ele também tem uma concepção de mundo, ou seja, ele também é uma autoconsciência. Então, nós somos autoconsciências nos relacionando com outras autoconsciências. Tenham essas autoconsciências consciências disso ou não. Ou seja, tendo essas autoconsciências a noção de que elas que veem e produzem a realidade para elas ou não, né? Bom, então, de qualquer forma, então, tem coisas na nossa autoconsciência, eu vou colocar dessa forma, que já são conscientes para nós, né? Então, por exemplo, aonde a gente está, o que vocês estão vendo, tudo isso é consciente, é para si. Mas tem coisas na nossa autoconsciência que são em si, que ainda não se tornaram conscientes, né? Então, uma verdade científica, por exemplo, que a gente vai descobrir é algo que estava em si na nossa autoconsciência e que torna para si, né, para nós, né? Em especial, na relação com as outras autoconsciências, e em geral se dá muito ênfase, até porque é assim que Hegel desenvolve isso, né? Em geral, é na relação senhor-servo, né? Onde, incluindo aí também o senhor e o escravo, né? Que, num certo sentido, o senhor tem um poder sobre a vida do servo, e se o servo não se submete às vontades do senhor, ele pode ser morto. Então, o servo tem que optar entre a liberdade dele, né, num sentido mais amplo, e se subjugar ao senhor, né, ou ainda entre a liberdade e a vida dele, do servo, e ele escolhe, então, pela vida.
E ao escolher pela vida, isso obriga que a autoconsciência do servo busque compreender aquilo que a autoconsciência do Senhor está colocando, e com isso vai havendo uma ampliação na autoconsciência do servo, de tal forma com que ela se torna a dele próprio e a do Senhor, enquanto a do Senhor não. Então, esse é um dos mecanismos que, nesse todo, faz com que as autoconsciências vão se ampliando para cada vez mais conhecer mais de si, do mundo, das coisas, mas é uma das formas, né? Podemos pensar em outras, em especial se, por exemplo, vocês estão estudando como estão estudando aqui, e se tudo isso que eu estou colocando tem alguma verdade, eu estou trazendo algo da própria autoconsciência de vocês que vocês não sabiam, que estava apenas em si na autoconsciência de vocês e que agora está se tornando para si, né? Então, isso faz nos enxergar que existe um certo conteúdo comum às autoconsciências e um conteúdo que muitas vezes a gente não tem consciência dele, que está só em si para nós. Esse conteúdo comum das autoconsciências é o que Hegel vai chamar de razão, né? Então, se todos nós somos autoconsciências, e veja que não tem jeito de não nos concebermos como autoconsciência, porque tudo que cada um estiver falando vai falar da sua própria consciência, então, se todos nós somos autoconsciências, e se há um conteúdo comum, inclusive que permite até a nossa comunicação aqui, né, é, há um conteúdo comum dessa autoconsciência, e é isso que é chamado de razão para Hegel. Isso faz muito sentido, por exemplo, se você pensar na razão nas coisas, por exemplo, você pode falar que existem razões na natureza que a gente ainda não conhece. Então, são razões desconhecidas. Mas veja, se razão fosse uma coisa só humana, que tem que estar na cabeça de um homem, etc., não tem sentido falar de razões desconhecidas, porque na medida em que são desconhecidas, não estariam na cabeça dos homens, entre aspas, e, portanto, não seria razão. Então, não haveria razões desconhecidas. Mas, entendendo toda essa unidade inteligível, né, da totalidade, e isso como sendo a razão, pode-se falar de razões desconhecidas na natureza, podemos buscar a razão das coisas, inclusive a razão dos comportamentos humanos, a razão da sociedade, do desenvolvimento da história e etc., né? Então, esse conceito de razão é essencial para a noção da compreensão de espírito, e, num certo sentido, ela vai traduzir a própria noção de espírito que o Hegel está colocando. Então, o que seria espírito? Num primeiro momento, é um eu, uma autoconsciência na razão, né? Então, é isso que seria o espírito. Uma frase famosa, né, de Hegel é que é um eu que é nós e um nós que é eu, porque quando a gente fala eu estou tanto me referindo a mim próprio, quando eu falo um eu, é o meu eu, o eu de vocês, então o eu é alguma coisa que tanto tem os elementos da minha autoconsciência agora para mim, como de todas as autoconsciências. Então eu posso pensar essa razão como um grande eu. E isso é exatamente o conceito de espírito absoluto, infinito, né? Como vocês veem aí na segunda linha, razão autoconsciente, né? E esse eu implica que ele tem uma característica própria, né, o espírito, de inteligência, de inteligência, de ter um telos dentro de si que dirige a você mesmo, né? Então, é dos elementos inteligentes de um eu que surgem a ação dele, e não de outras coisas, não de coisas exteriores. As coisas exteriores acabam tendo que passar por essa inteligência para virar uma ação desse eu, e, consequentemente, esse eu também tem uma vontade, uma forma de ação, que não é vontade, não é simplesmente um querer as coisas, mas um poder pensar sobre aquilo que quer e escolher aquilo que quer, né, segundo razões maiores, né? Então, esse eu tem essas duas propriedades que depois a gente vai discutir com mais cuidado, né? Então, de qualquer forma, espírito, toda vez que vocês ouvirem espírito, vocês não precisam, né, se escandalizar, né, ou pensar necessariamente em religião, mas vocês podem pensar, Hegel está querendo dizer uma autoconsciência no interior de um conteúdo inteligível, uma totalidade inteligível que é a razão, e que a gente está buscando então conhecer as coisas, né? Uma expressão que às vezes se usa por Hegel, né, é usada por Hegel e também para falar da filosofia dele, é de espírito finito, para designar, por exemplo, seres humanos, né, em contraposição a isso que a gente estava dizendo, um espírito infinito, né? O que é o espírito finito? Né? Seria um eu, uma consciência no interior da razão. Né? Ele é finito?
E aí eu diria para vocês, sim e não, né? Isso o próprio Hegel fala, por exemplo, a respeito do conceito de alma, né? Mas sim, enquanto parte. Por quê? Porque enquanto parte no interior da razão, ele tem um limite, ele tem um fim. Então, nesse sentido, é finito. Mas não porque, em si, todos nós, na nossa autoconsciência, somos a razão. Somos esse espírito absoluto infinito, né? Porque o nosso em si, aquilo que a gente pode conhecer e tornar para si, para nós, é infinito. E é a própria realidade na medida que ela pode ser conhecida, na medida que a gente pode fazer filosofia sobre ela, né? Então, o nosso espírito, a nossa autoconsciência, ela tem um limite hoje, por exemplo, um fim, mas ele pode ser sempre superado. Então, e como o espírito não é algo que está simplesmente naquele tempo, mas está nesse desenvolvimento, ele não é finito, né? Então, nesse sentido, ele é finito e não é finito, né? Isso, vocês vão ver que contradição não é um problema para a filosofia do Hegel, e não é um problema porque a gente consegue entendê-la, compreendê-la, ele é e não é, nesses dois significados, e a gente consegue pensar esse objeto, então isso não é problema para a gente, né? Bom, um conceito fundamental, como a gente viu também naquela citação, é o conceito de liberdade, né? E a liberdade, para Hegel, é, num certo sentido, a essência desse espírito, né? Num certo sentido, a gente pode entender toda a filosofia hegeliana, esse movimento, como o espírito é livre em si e deve se tornar livre para si, né? Deve reconhecer essa liberdade, deve exercer essa liberdade plenamente de forma consciente, né? E o que seria essa liberdade? É um tema muito profundo também para se discutir em Hegel, mas a gente pode colocar, segundo essa citação dele, que eu acho que expressa bastante bem, né, um início de reflexão sobre esse conceito de liberdade, né? É estar junto a si próprio no seu outro, depender de si, ser o determinante de si próprio, né? Então, se o espírito absoluto, a razão, né, é o todo, não tem limite, né, é substância e sujeito, como Hegel diz, e depois a gente vai ver isso com mais detalhe, né, tudo está no interior dele, então não tem um outro verdadeiro do espírito, né, principalmente pensado como espírito absoluto, né? Agora, e como fica no caso dos espíritos finitos, né? Bom, para o espírito finito, ele pode encontrar alguma coisa que ainda não está para si, para ele. E ele então vai tentar compreender essa coisa, vai entrar em relação com essa coisa, e dessa forma isso vai ser incorporado no eu dele. Então, aquilo que ele pensou que era um outro, por isso que o outro está aí entre aspas, não é verdadeiramente um outro, é ele que ele reencontra, né? Então, uma vez que o espírito se entende que ele é dessa forma, que ele tem essa forma racional, compreensiva e volitiva também, né, da vontade, ele se torna livre. Aí a gente tem que entrar na questão da ética, etc., como esse conceito de liberdade se expressa na ética, mas de uma forma geral, o que eu quis mostrar aqui é que há tanto uma infinitude do espírito, que é justamente o que propicia a liberdade dele, quanto o movimento de um espírito particular nesse tornar-se outro, de onde vai surgir a ideia da própria dialética e depois da dialética que vai ser apropriada, né, pelos hegelianos de esquerda, em especial por Marx, os marxistas, né? Bom, e então, num certo sentido, esse espírito absoluto, que é esse todo, rege a tudo por um movimento dialético especulativo, em especial nos espíritos finitos, nessa coisa da compreensão de um eu, surgir elementos novos que parecem para ele como outros, mas que na verdade é ele próprio e uma explicitação do que ele próprio é.